continuidade sobre o assunto de softwares, vamos falar agora sobre os sistemas operacionais, os tipos de sistemas operacionais. Podemos classificar os sistemas operacionais em três finalidades: os sistemas operacionais voltados para dispositivos móveis, os voltados para os computadores de mesa ou desktop e os sistemas operacionais voltados para servidores. Dentre os tipos de sistemas operacionais para dispositivos móveis, nós podemos citar como sendo os principais esses: o Android, que é o mais popular do mundo, seguido do iOS, que é o sistema operacional da Apple, dos iPhones. Temos os Firefox OS, que foi um sistema operacional que foi desenvolvido pela Firefox, Mozilla Firefox, a empresa, e eles estavam lançando smartphones com esse sistema, mas não fez muito sucesso. Temos o Windows Phone, que uma época eles tentaram concorrer com o Android, chegaram até a vender alguns modelos, mas foi perdendo seu espaço com o tempo. BlackBerry é uma empresa que surgiu no começo, antes mesmo do Android, e ela teve por um período de tempo um sucesso considerável. Eram smartphones, celulares que tinham esse sistema, eles eram um pouco voltados para empresas, corporações, um pouco mais robustos. E temos o Symbian OS, que era o sistema que era utilizado antes do Android, e muitos dispositivos da marca Nokia utilizavam esse sistema operacional, que era bem mais simples do que o Android, por exemplo, o iOS, Firefox OS, entre outros. Aqui é a imagem do Android, como a maioria já conhece, já sabe como é que funciona a interface gráfica dele. Aqui é a interface gráfica do iOS. Essa é a interface do Firefox. Essa outra aqui a interface é baseada em tiles, que são esses quadradinhos, que é o do Windows Phone. Aqui é o sistema do BlackBerry versão 10. Aqui nós temos o Symbian, que é o sistema que foi bastante utilizado, foi um dos primeiros sistemas operacionais utilizados. E agora vamos falar sobre os sistemas operacionais voltados para desktop. São sistemas operacionais com funções básicas para o usuário comum, fazer suas atividades com as funções necessárias de gerenciamento. Um exemplo deles é o Windows 10. Windows 10 nós temos várias versões de Windows 10. Aqui é um exemplo de uma versão de Windows 10, com interface gráfica interativa, com bastante recursos. Temos o macOS, que é outro sistema operacional voltado para desktop. Ele vem exclusivamente nos dispositivos da Apple, MacBooks e os iMacs, e eles possuem essa aparência. Ubuntu Linux é uma distribuição desse sistema operacional Linux. Era bastante comum aqui no Brasil essa versão. Viu muito sistema operacional, porque antes a interface gráfica dele não era muito boa, e foi evoluindo bastante, e hoje ela tem uma interface gráfica do nível do Windows e do Mac OS. Temos o Chrome OS, que é um sistema operacional que vem nos Chromebooks. É um sistema operacional que teve foi criado com a intenção de ser um sistema operacional orientado à nuvem, baseado na nuvem, onde todos os serviços que você for utilizar vai estar online. Você basta acessar na nuvem que você tem acesso a todos os dados. Para os sistemas operacionais para servidores. São sistemas operacionais que têm mais funcionalidades em relação aos anteriores, ao sistema operacional mobile e ao desktop. Ele tem mais funcionalidades por quê? Porque ele é um sistema gerenciador de outros sistemas. Ele vai gerenciar um grupo de computadores ou vai gerenciar recursos importantes da empresa e vai fornecer esses serviços e recursos. Então, eles são criados para ter uma otimização melhor, um desempenho melhor, ter mais segurança, ter um gerenciamento melhor em relação aos sistemas operacionais comuns.
Então, um dos exemplos que nós podemos citar é o Ubuntu Server, a versão do Ubuntu para servidores. Normalmente ele pode vir com interface gráfica ou não, mas dependendo de como vai funcionar o servidor, ele pode vir sem interface gráfica, para evitar com que a interface gráfica puxe do desempenho do computador. E ela vai ser utilizada apenas através de linha de comando. Qualquer operação que for feita no sistema operacional, através desse terminal aqui com linha de comando. Terminal se chama essa janela preta, que fica um cursor embaixo piscando, onde você digita o comando e executa esse comando. Temos aqui outro servidor, exemplo de servidor também, um sistema operacional Linux da empresa Red Hat, que é uma empresa especializada em servidores. Já nessa versão aqui de servidores, já vem com a interface gráfica, pode implementar a questão de segurança, questão de rede, questão de gerenciamento dos sistemas que fazem parte da rede. E nós temos também outros tipos de servidor, volto da Microsoft, que é o Windows Server. Ele tem bastante funcionalidade, onde você pode controlar o login, controlar o acesso, controlar espaçamento de memória, quantidade de memória para cada usuário, quantidade de permissões, tipos de permissões que cada usuário que tiver na rede pode ter. Então aqui também é um sistema operacional para servidores bastante utilizado nas empresas. O que seria o boot ou bootstrap? Boot ou bootstrap ele é um processo que é responsável pela inicialização do computador, onde primeiramente quando você liga o computador é carregado um programa chamado BIOS e fica instalado em uma memória ROM dentro do próprio computador, e em seguida, após a execução dessa BIOS, o sistema operacional é inicializado junto com seus programas. E essa BIOS ela vai ser responsável para verificar todos os componentes do computador se estão funcionando corretamente. E autorizando, verificando e dando OK nessa inicialização do sistema, ele passa o próximo passo para o sistema operacional. Iniciadores de boot que podem ser instalados antes de iniciar o sistema operacional. E quando acontece a instalação desses gerenciadores de boot, você tem a possibilidade de instalar mais de um sistema operacional na mesma máquina. Isso pode ser chamado de dual boot, no caso se for dois sistemas operacionais, ou multi-boot se for mais de dois. Um exemplo bastante conhecido de gerenciador de boot, nós temos o Grub, temos também o Lilo e temos também o Windows Manage, que é a versão do Windows para gerenciar a inicialização do sistema. Aqui nós temos exemplos de gerenciadores de boot. Aqui é um dual boot e aqui é um multi-boot. Mas como é dual boot, se tem 5 opções. É porque só tem o Windows 7 e o Ubuntu. Essas outras 3 no meio são versões de recuperação do sistema e teste de memória. Não é um sistema operacional em si. Agora vamos falar de algumas características de categorias de aplicativos. Dentre as categorias que nós temos disponível, uma das principais e mais utilizadas são os aplicativos de escritório. Os mais conhecidos que nós temos são os processadores de texto, planilhas eletrônicas, programas de apresentações, de multimídia e navegadores da internet. O processador de texto, o que é que ele faz? Ele é responsável para criar e editar textos no computador. Gráfico, texto, tabelas. Ele tem uma infinidade de softwares que fazem esse papel e que cada software tem outra infinidade de ferramentas que você pode utilizar. Aí você tem que estudar bastante aquela ferramenta para poder aprender a boa parte das suas funcionalidades, porque são muitas opções de formatação, de recursos que tem disponíveis. Exemplos de processador de texto, nós temos o Google Documentos, que é um processador de texto na nuvem da Google, ele é online. Temos o WordPad, que é um editor de texto simples, para você criar texto simples, sem muita formatação, que ele já vem de forma gratuita no Windows. Nós temos o Microsoft Word, que tem a licença do Office,
que é uma subempresa da Microsoft, onde tem um suite de softwares, inclusive o Word, que é para criar trabalhos e documentos. Temos o Writer, que é um sistema de processadores de texto gratuito, open source, código-fonte livre, que é disponível para usuários Windows e Linux, e também os que têm macOS. E o Notepad e o bloco de notas são editores de texto mais simples, e não tem tantos recursos. É mais para fazer anotações ou escrever linhas de código. Aí aqui é exemplo do Google Documentos, que você utiliza ele no navegador normalmente. Ele tem as ferramentas necessárias para você fazer os textos. Temos aqui o Writer, aqui o editor está fazendo uma página de um jornal. Temos o bloco de anotações, que é o bloco de notas, como exemplo. Ele é bem mais simples para você escrever textos que não exigem formatação. E as planilhas eletrônicas, elas são programas responsáveis para criar tabelas, realização de cálculos, apresentação de dados, criação de gráficos. E eles são usados muito por profissionais da área financeira, contadores, administradores, para poder eles ajudar a gerenciar os valores, as informações que eles trabalham. E dentro de uma planilha eletrônica possuem tabelas, e essas tabelas são compostas por células, que é um elemento desse aqui, a célula, valores, que é o conteúdo dessa célula, fórmulas, que são funções que você pode executar dentro da célula para poder calcular alguma coisa ou exibir alguma coisa, testes lógicos, que é para você fazer condições de exibição ou de cálculo nessa planilha, e gráficos também você pode gerar. Um exemplo do Google Planilhas ou Google Spreadsheets, ele é uma planilha na nuvem, também faz parte do suite de aplicativos na nuvem do Google. Aqui ele fez uma tabela com vários valores, datas, orçamentos por mês. Temos o Excel, que já é um programa que se instala no computador. Também tem a versão para a nuvem, que é o Excel Online. Você pode fazer todo tipo de gráfico possível, tabelas, cálculos, demonstrações. E temos aqui o LibreOffice Calc, que é uma versão do LibreOffice de planilhas eletrônicas. É que ele cria a tabela e a tabela é transformada em gráficos. Programas de multimídia e apresentação são utilizados para a criação, edição e exibição de apresentações gráficas. Como exemplo, temos imagens, sons, textos, vídeos e animações. Exemplo de aplicativos dessa categoria, nós temos o Google Apresentações, e é na nuvem. Eu normalmente utilizo ele para fazer minhas aulas, por conta da facilidade de acessar os arquivos estando na nuvem. Temos o PowerPoint da Microsoft, também tem a funcionalidade similar ao da Google Apresentações, e temos o Prezi, que é um pouco mais tem muito mais animação, né? É um programa que você instala e você faz a navegação dos slides, não passando slide por slide, sim através de uma área ou de uma paisagem que você se utiliza da paisagem para fazer a transição. E os navegadores, que são os programas responsáveis para você ter acesso à web, onde as informações da web você consegue acessar através deles. São informações feitas em HTML. E aqui são os navegadores mais utilizados. Temos aqui o Google Chrome, em primeiro lugar, com 67%. Firefox tem 8%, Internet Explorer tem 6%. Edge, o Safari, que é da Apple, entre outros. Que é o exemplo do Google Chrome, navegador. Exemplo do navegador Firefox e exemplo do navegador Safari.